hoje, doutora Maitê Pimentel está com a gente. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo. Vamos falar sobre doença celíaca, intolerância ao glúten. Mas existe uma diferença de intolerância ao glúten e alergia ao glúten, não existe? Sim. Intolerância é quando a gente não pode comer porque passa mal, tem alguns sintomas. Alergia é quando a gente não pode de jeito nenhum. Então quer dizer, quem tem a doença celíaca, ele tem o quê? Ele tem uma intolerância ao glúten, mas é uma doença genética, que com o tempo, isso daí vai trazendo muitos malefícios para a saúde. E passa muito mal, né? Passa distensão abdominal, gases, mas o problema é que, Kátia, a gente não consegue absorver todas as vitaminas. E como é uma doença autoimune, você pode desencadear outras doenças autoimunes. Por isso, gente, que tem que ficar atento, fazer os exames direitinho. Se você for diagnosticado como sendo um celíaco, você não pode consumir glúten mesmo, né? Quem tem alergia também não. Agora, não tem doenças, não né? tem doença. Tem com a doença, agora, uma né? coisa que tem muito hoje é a intolerância ao glúten não celíaca. Quer dizer, uma intolerância momentânea que eu estou, né? Então, isso é uma coisa passageira, que conforme você vai agredindo mais o intestino, pode piorar, a macrobiota intestinal. Então, a gente vai hoje discutir essas três diferenças. E uma coisa muito importante que foi divulgada há um mês, que foi um estudo de Harvard, que falou que quem come uma dieta sem glúten aumenta o risco de ter diabetes, o que é muito estranho. Que deveria ser o contrário. Mas e por que aumenta? Vamos saber já. Então, essa moda que as pessoas estão seguindo de tirar o glúten para emagrecer, porque acham que o glúten faz mal, pode ser, então, um efeito rebote ter diabetes depois. Sim. Então, vamos ver já essa história. Vamos começar com nossos mitos e verdades. Olha, glúten faz mal à saúde. Faz? Mito. O que é o glúten, para a gente entender, Maitê? O glúten é uma proteína que existe no pão, na cevada, na farinha. Então, ele é uma proteína que tem nos componentes da maior parte das coisas que são industrializadas, tá? Aonde tem glúten? No pão, farinha, até tem aqui. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Kátia? Então, pãozinho francês tem glúten. Deixa eu levantar a plaquinha, porque a plaquinha, na andança de lá para cá, as plaquinhas viraram tudo chapinha. Oh, meu Deus. Pronto. Agora foi. Então, quer dizer, onde tem glúten? Em tudo isso aqui. Bolachas recheadas, água biscoitos. Não, água pra mim. Água não. Então, pãozinho. Tudo que tem farinha de trigo. Mas aqui entram todos os pães, não só o branco. O integral também. Integral também. Então, não é porque é integral que não tem glúten. Aí tem uma coisa que a gente se confunde, não é? No supermercado. O que é zero, o que é sem glúten, com glúten, integral, light. É uma confusão. Então, o que é integral ou não integral tem a ver com a quantidade de açúcar. O integral geralmente diminui 17% do valor do açúcar, mas não tem nada a ver com glúten ou sem glúten. Quer dizer, o macarrão também. Também. E hoje em dia a gente tem uma variedade tão grande de massas, não usando farinha branca, nem farinha integral, nada com glúten, mas usando farinha de grão de bico. Sim. Né? Com outras coisas que a gente pode substituir a farinha. E que fica uma delícia. Eu compro várias vezes. De amido. Uma delícia de amido. Então aqui, ó, sem glúten, amido, amaranto. Quando a gente usa também o arroz. Então tem farinha de arroz. Sim, você pode substituir, fazer pão com farinha de arroz. Então a gente substituindo pode. Tá. Bolo é muito comum ter. Cerveja. Cerveja tem glúten? Tem. Por causa da cevada? Cevada e o malte. Ai, o malte. Ixi, Maria. Agora, glúten, ele é o que dá consistência. Então, por exemplo, você vai um sorvete, também tem. Você vai coisas industrializadas, que é para fazer a massa, o componente. Para dar o grudinho. Tipo maquiagem, sabe? Pó. Também tem? Tem glúten. Mas e quem tem doença celíaca não pode usar maquiagem? Existem maquiagens sem glúten. Mas só passa... Mas aí é para quem é alérgico ao glúten. Quem tem doença celíaca. E alergia. E alergia também. Gente, eu não sabia disso, tem. não. Remédio tem glúten. O remédio eu já vi na bula, porque eu adoro ler uma bula. Isso. E lá fala, contém glúten. Contém amido também, aí amido pode. O ácido acetil salicílico. Isso. Vitamina B12. Também, que a gente dá para celíacos, porque não absorve direito a vitamina, mas tem que ser a vitamina sem o glúten. E isso aqui tudo não tem glúten. Então, tapioca não tem glúten. Não. Então, a gente pode substituir legal. o pão de manhã por uma tapioca para quem é celíaco. As frutas, de uma forma geral, nenhuma tem glúten, Nenhuma né? fruta tem glúten. Tá. Aqui a gente tem cenoura, verduras e legumes também Folhas, nenhuma. verduras, nenhuma tem glúten. Tá. Nem ervilha, nem milho, Nem aqui os tudo grãos. isso pode. Tudo isso pode. Até
Até o cacau? Cacau não tem glúten. Mas não é chocolate, é o cacau. É, porque o chocolate, a massinha, aí tem. Aí tem, Você tem né? que fazer um tipo de chocolate não industrializado. Mas o chocolate em pó também tem glúten? Não. Também não, pode Não. usar. Achocolatado? Depende, Aí tem, alguns tem, tem. né? Então, cacau em pó e chocolate em pó não tem glúten. Os outros tem que ficar de olho, né? Tem que sempre olhar na bula, que é obrigatório pela vigilância sanitária. Teve uma lei que, por causa de tanta doença celíaca, em cada 200 pessoas, uma pode ter. Mas e o diagnóstico? Não são todas Nem que tem, sempre né? é feito. Então... Às vezes você se alimenta e começa a distensão abdominal, gases, e você fala, não investiga direito. Acha que é do leite, ou acha que é alguma coisa, ou acha então que fala, é... eu nunca tive, não vou ter agora depois de adulto, Isso. né? A doença celíaca, ela pode aparecer em qualquer idade. Pode ser que você tenha 70 anos e apareça. Então, é um anticorpo que destrói no intestino a absorção disso tudo, mas isso pode você ir criando uma tolerabilidade ao longo do tempo. Agora, outro dia eu estava vendo um rótulo que dizia assim, contém traços de glúten. É porque tem. É porque tem, né? Porque a comida não é feita disso, mas às vezes não foi esterilizado a Quer dizer, panela. ou a máquina, né? A máquina, A máquina que faz o isso. alimento, pode também, a mesma máquina, processar um alimento com glúten. E para quem tem uma doença séria, acaba indo um pouquinho Exatamente. prejudicando, né? Então, quem tem um celíaco em casa, não pode fazer na mesma panela das outras pessoas. Você sabe que eu tenho um conhecido que é alérgico à proteína. Aí é babado, É né? bem difícil. E a panela que se faz o alimento com proteínas não é a panela que você pode usar para fazer a comida dele. Porque, depende da panela, ela é um pouco porosa e aquela pequena Absorve. porosidade absorve e vai para UTI. E sabia que tem Então, vacinas sério? feitas com proteínas? Tem vacina que, Que ele não não pode pode tomar. também. Então, gente, tem que tomar cuidado com isso. A gente acha que são coisas impossíveis. E aí, às vezes, você tem que demorar, vai no médico, faz os exames, vai anotando na sua agendinha, Sim. para chegar no médico e poder falar, olha, como isso aqui acontece tal coisa. Não é? E tem que associar, porque às vezes você fala, eu tenho gases sempre. Não é sempre. Dependendo da alimentação, Pior. você vai ter uma fermentação no intestino, que são bactérias lá trabalhando, e esses gases sempre são referentes a alguma intolerância. Bom, e ver combinação de alimentos, né? Açúcar. Tem gente que com açúcar piora. Tem Piora. gente que é por causa de grãos, e nem sempre é glúten, não é verdade? Pode ser Mas outras coisas, Quem né? tirou a vesícula tem intolerância mais a coisas que tem... A gente fala que tem a fermentação, que é grão de bico, que é feijão, e não é celíaco. Olha, eu tenho um limite de pãozinho. Eu posso comer um pãozinho por dia. Se eu como mais, me fermenta. Mas aí eu fiz os testes e tudo mais com o Dr. Ciro, e era o quê? O fermento fresco. Eu tenho um limite que eu posso consumir fermento fresco. Então, o que você sabe disso, você escolhe uma hora para você comer o pãozinho. Também não como mais todo dia, mas você escolhe quando que você pode, e é um. Porque antes eu comia 2 pãezinhos de manhã, comia de noite pãozinho, era a rainha do pãozinho. E aí eu já vi que não pode. Sim. Então, quer dizer, sabendo como o corpo da gente funciona, você vai escolhendo o que você faz, né? E quem sabe fazer as comidas, que você dá tantas dicas aqui, você consegue ficar Então. bem. Dura num restaurante, porque aí você tem que deixar bem claro, por exemplo, celíaco. A comida pode até ser feita sem glúten, mas se for usado na panela, Então, aí não é adianta, difícil, né? é difícil. Então tem restaurantes especializados para isso. É verdade, tem que procurar e tem que escolher bem. Vamos ver mais um? A intolerância ao glúten é permanente, por isso é necessário retirar o glúten da dieta para os sintomas desaparecerem. É permanente? É verdade. É, né? Então, quando a gente fala de doença celíaca, é uma doença genética, tem até o cromossomo, que é o QR2 e 8, você nasce com doença celíaca. Mas você não pode fazer um exame genético para ver se você tem essa propensão? Existe. Ah, viu? Eu tô na fase do exame genético agora. Porque hoje em dia a medicina avançou tanto, né? E é a nova tendência. A gente tem agora testes genéticos para intolerâncias não só genéticas, para intolerância à lactose, para pessoas que têm maior tendência de, por exemplo, ser um atleta ou não, de diabetes, de câncer na família. Então, essa parte de genoma tem evoluído muito e essa é a grande tendência mesmo. E o que é muito melhor, porque uma vez que a gente saiba que a gente já tem uma certa tendência a tal doença, você não espera lá acontecer para você resolver. Você já vai tirando tudo aquilo que pode contribuir para que você no futuro tenha um problema desse, né? E não é um exame tão caro, dá para ser feito. Agora, uma pessoa, por exemplo, Kátia, que tem distensão abdominal, que acha que o glúten faz mal, como é que a gente faz um teste? Existe exame de sangue que dá para ver Que é isso, simples, que são os né? anticorpos. Existe a intolerância ao glúten, que às vezes não é celíaca, você dá bastante glúten para a pessoa por um mês, você faz uma biópsia por endoscopia, não é nada de um absurdo. pedacinho e você já vê as vilosidades intestinais e também faz o diagnóstico. Olha, então quer dizer, rapidinho, de uma forma econômica, dá para saber, né? Sim. Vamos ver mais um?
A doença celíaca pode aparecer em qualquer fase da vida. Verdade. Verdade, você falou, né? Então é genético, você nasce com a doença celíaca, mas às vezes você não percebe. O problema não perceber é, por exemplo, criança celíaca. Você não vai perceber distensão abdominal mesmo, porque ela não reclama tanto. E criança normalmente pequenininha já é barrigudinha, né? É. Né? E aí o que acontece? A criança não vai ter estatura final. Ah, não desenvolve também? Não desenvolve tudo que poderia. Vai ter anemia, deficiência de ácido fólico B12, porque se o intestino está todo machucado, você não consegue absorver, até o cálcio não é absorvido de forma correta. Ele tem uma inflamação, né? É uma inflamação crônica que você começa a desenvolver o sistema imunológico, então se ativa outras doenças autoimunes, como Hashimoto, como síndrome de Crohn, síndrome do colo irritável, até lúpus. Tem uma coisa que chama oferite autoimune, você pode ter infertilidade por ser celíaco, que você destrói o ovário. Então, o problema do celíaco é a não absorção de vitaminas, é ativar outras doenças autoimunes e os sintomas que não são agradáveis. Agora, uma vez que eu tenho um órgão que ele está sempre inflamado, como é o caso do intestino pro celíaco, isso não pode desenvolver também, quando não tratado, um câncer, um outro problema mais sério? Existe possibilidade disso, Pode, né? tá? Inclusive, a flora microbiótica, que é a flora intestinal, ela está sendo muito estudada, porque isso tem muito a ver, desse estudo do glúten poder dar diabetes, dos estudos disso poder dar câncer. Então a gente com inflamações crônicas produz células que vão ativar células inflamatórias que podem desencadear isso é verdade. Por Kátia. isso que dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Né? Quer dizer, se ali você tem absorção dos nutrientes e você tem um órgão que não está saudável, você não absorve nutriente nenhum, né? Existe até um estudo, olha que interessante, ratinhos sem diabéticos, ratinhos com diabetes. A gente tira do intestino essas gut bactérias, umas bactérias que estão sendo estudadas, e coloca naqueles que eram magrinhos. Além de ficar gordinhos, alguns estudos mostram genética para desenvolver quem tinha, tipo 2, tendência a desenvolver. Essa tal transfusão de fezes, que às vezes eles falam, que as pessoas pensam que é pegar o Isso. cocô e jogar no outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É analisar as bactérias do trato. Essa flora intestinal, porque tem né? bactérias boas e bactérias ruins. Tem bactérias que ajudam a queimar carboidrato e outras que pioram essa absorção. Se você tem intolerância ao glúten e esse intestino está inflamado, você piora tudo isso. Por isso, gente, que aquela história que hoje em dia tudo bem, você não pode comprar mais antibiótico como podia. Mas tomava tanto antibiótico que você matava as boas bactérias e as más bactérias juntos. Né? Exatamente. Você acabava com tudo. Com Tem a uma proteção. bactéria que ela é muito boa pra gente. E tem um estudo mostrando, você tomou 1 a 2 vezes antibiótico no ano, você já destrói essa bactéria. Então, 1 ou 2 vezes, as pessoas tomavam por qualquer motivo, tomavam Sim. antibiótico, E né? tem gente que tem mania, fica até verdade. brava, agora tem que ter receita controlada. Mas é justamente isso, porque existe translocação bacteriana. A gente vai criando resistência a antibióticos, a remédios, e aí as bactérias vão ficando cada vez mais potentes e fazem mal para a saúde. E aí depois a gente precisa do antibiótico, porque aí naquele momento a gente precisa mesmo e já não faz efeito nenhum. Aí tem que fazer internação, tomar na veia, aí são antibióticos mais potentes, É verdade. mais caros e que prejudicam a imunidade do paciente. Não dá para brincar não com saúde de jeito nenhum. Voltando com a Maitê, vamos dar uma olhadinha nas perguntas que surgiram? Olha, a primeira é da Luísa. É possível ter doença celíaca sem manifestar sintomas? Então, Luísa, depende de quanto você ingere de glúten. Né? Se você é uma pessoa que gosta muito de proteínas, de saladas, de verduras, e não come tanta coisa industrializada, pão, né? você não vai ter tantos sintomas. Aparentes. Mas no teu intestino, se você não tiver retirando esse glúten, você vai ter essas doenças que a gente falou, inflamação, doença autoimune, não vai absorver algumas vitaminas. Mas é que tem gente que fala que é normal para aquela pessoa, ora o intestino está preso, ora tem um pouco de diarreia, e aí fala assim, eu tô tensa, por isso eu tenho diarreia. E aí, isso vai provando quanto o intestino não está saudável, né? Ele é um reflexo de tudo que a gente come, e a gente tem que comer para sobreviver, Sim, né? vai comer bem, né? Certo, Sim. né? Então, vale a pena a gente saber o que a gente está com deficiência, de qual vitamina, a gente investigar o porquê. Existem pessoas que têm diarreia crônica, isso não é gente, normal. Mas não, porque você não absorveu nada de que você está se alimentando, né? Então, não ache porque você está acostumado com tais sintomas que isso é normal. Não, você tem que investigar e às vezes é alguma coisa que você nem estava achando que realmente pudesse ser e você pode até melhorar isso. Ou então você já assimila como aquilo sendo da sua natureza, como pode ser o caso da Luísa, e ela acha que não está manifestando, mas está, de uma forma mais leve, mas pode estar também, né? E, Luiz, é muito fácil, é só pedir para o seu médico fazer esses exames, contar seus sintomas, e isso não tem como não ser desvendado. Então, vale a pena você falar com o teu médico
médico e pedir os Sempre, exames. né? Vamos ver mais uma. Próxima, Gabriela. Pode haver glúten também em produtos de beleza e remédios? Olha lá, você falou dos remédios, falou, né? Acabei até, você vê, Gabi, a gente acabou falando, porque isso engana muita gente. A gente tem na cabeça que glúten está associado à alimentação. Só, né? Não, então, realmente, quem tem intolerância ou alergia a esse glúten, a celíaca, você tem que tirar a maquiagem, tem que tirar remédios, contar para o seu médico. Por isso que é importante até você saber se é ou não. Claro. Senão você nem sabe que você tem que tirar, por exemplo, de algum remédio o glúten. Agora, quando a pessoa não tem o diagnóstico, embora ela tenha todos os sintomas e tudo mais, demora muito para ela ter alguns problemas mais sérios de saúde ou isso é variável também? Isso é variável, de acordo com a imunidade dessa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa imunossuprimida, que fez um transplante e usa remédios para... Essa pessoa com pequenas quantidades vai ter uma intolerância muito maior, grande, porque né? ele é imunossuprimido. Pessoas muito nervosas, com irritabilidade, que tem o cortisol alto também. Aumentam mais essa sensibilidade. Mas pessoas, que comem um pouco de tudo, que não prestam atenção e é, às vezes, um grau mais leve, você não tem tanto sintoma. Mas aí quando descobre já pode ter um outro problema associado, né? Vamos ver mais uma. A Débora, após iniciar uma dieta sem glúten, a mucosa do intestino se recupera? Em quanto tempo? Mais ou menos, Débora, em torno de 15 a 30 dias, fazendo uma dieta extremamente rigorosa. Que esse é o tempo que a gente faz até de usar muito glúten para fazer a biópsia desse paciente. Mas não quer dizer que se você desinflamou olhando, você não tenha os anticorpos. É verdade. Então, olha só. Voltou a comer. Uma coisa que está acontecendo muito é a gente falar sobre a dieta sem glúten é boa para a saúde. Dieta sem glúten é bom para quem tem intolerância ao glúten, celíaca ou tem alergia. Mas quem não tem nada disso... Quando você tira muito, você muda essa biota intestinal. E aí, se você comer uma quantidade de glúten, vai ser muito pior do que quem come um pouquinho cada dia. Tá? E é isso que foi um estudo que foi falado. Então, vamos falar desse estudo, Kátia, porque ele está sendo divulgado em tudo que é jornal, outras emissoras... E por quê? As pessoas acham, vou fazer dieta sem glúten, eu vou emagrecer e vai ser melhor para a minha saúde. Tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente usa uma dieta sem glúten, você perde alguma qualidade de alimentos. Esse estudo de Harvard falou que quem fazia dieta sem glúten desenvolvia mais diabetes. E por quê? O que acontece com o pâncreas? Isso é muito estranho, porque coisas com glúten, geralmente são as coisas que têm carboidrato e que pioram o diabetes. Que transformam em açúcar no sangue, né? Aumentam resistência insulínica. E, na verdade, eles falaram que diminui a quantidade de fibras, que aí muda essa flora intestinal, que tem a ver com a absorção, né, de carboidrato ou não. Sinceramente, não é lugar para... Mas eu não concordo com esse estudo, tá? Então, por isso que eu só quero falar isso, não é que eu estou certa ou errada, mas para as pessoas, quando escutam qualquer tipo de notícia... Buscarem outras informações. Não aceitam aquilo uma verdade absoluta, isso, né? Existe um estudo até francês que está sendo essa opinião que eu concordo. Por quê? Esse estudo foi feito de meta-análise. Então, eles pegaram pessoas diferentes. Diferente de pegar a Kátia e eu, aí a gente começa uma dieta. Você com glúten, eu sem glúten, a gente acompanha você e eu. Daqui 10 anos, vê quem teve diabetes ou não. No mesmo país, na mesma condição, uma idade parecida, tudo isso interfere, né? Direcionado. Foi feito estudo de pessoas... Perdidas pelo mundo. Perdidas. E aí, uma divulgação estatística nem sempre é o real. Então, não sei se é certo ou errado, mas para as pessoas... não ficarem tão assustadas, porque senão você vai pensar, eu estou tirando glúten e vou ser diabético. Não tem nada a ver, tá? É só tomar cuidado que não seja radical. Dieta sem lactose, sem glúten, light zero, sem saber o porquê e sem acompanhar com o teu médico, fazer um diagnóstico correto e saber o que você precisa ou não. Eu acho que o principal é isso, dieta você tem que fazer com o médico. Sim. Porque aí, primeiro, o que você faz quando a pessoa chega no seu consultório? Vai ter que emagrecer? Vai. Exames? Faz um check-up que, gente... Só falta perguntar pro teu pai e pra tua mãe tudo que eles tiveram na vida, porque a gente também tem que perguntar isso. Quando você vai ao médico, você tem que saber. Pai tem doença, mãe teve doença, o avô, a tia, o periquito, a família inteira. Quando chega no consultório, a doutora Maitê pergunta isso. Faz os exames e a partir dos seus exames se direciona para uma dieta indicada, né? Sim. Os antecedentes familiares são muito importantes. Aliás, pode perceber, a gente geralmente resgata doenças de até 4 gerações. Então, é o que acontece. Por isso que tem que perguntar lá para trás um monte de gente, né? Sim. E às vezes as pessoas nem se ligam, sabia? Ai, do que morreu sua avó? Ai, eu não sei. Gente, é importante vocês perguntarem, porque hoje em dia não sabia que a gente dava mais importância antigamente. Verdade. Hoje em dia eu pergunto para as crianças,
Nem sabe, né? É importante a mãe falar, isso não é esconder as coisas, é importante por causa da gente no médico, contar a genética da gente. Ou então depende a idade que seus avós faleceram, morreu do que? Tudo era coração. Tudo parada cardíaca. Parada cardíaca, morreu do que? Ah, morreu dormindo. A pessoa morreu, sabe Deus, como as pessoas falavam que era dormindo? Sim. Então, tem que vasculhar. Pergunta para uma tia, pergunta para outra e vai anotando tudo, né? Isso é importante. Nossa, tem coisas que a gente descobre pela história. Então, é muito engraçado. É um pré-diagnóstico, né? Que aí abre a luz da gente. Nossa, sabe coisas muito difíceis? Aí você fala, não, eu tive lúpus na família. Aí você sabe que tem uma doença autoimune. Que pode ser que você tenha outra, não lúpus, não necessariamente, né? Lúpus, mas abre a nossa mente pra gente investigar Sim. coisas mais difíceis de fazerem esse diagnóstico. E o medo a gente não tem que ter do diagnóstico, não. Tem que ter medo do não diagnóstico. Porque quando você tem um diagnóstico, você vai atrás do que pode se fazer. Se não pode se fazer nada, é uma doença crônica, pelo menos você pode ter mais qualidade de vida, né? Com certeza. Que já é muita coisa, né? Vamos ver mais uma? Maria, tenho doença celíaca e ultimamente vem apresentando muita queda de cabelo. Pode ter relação? Nossa, isso é bem raro, mas existe sim. A doença celíaca, então, é uma doença autoimune. A gente sabe que isso diminui, que aumenta uma resistência insulínica. E esse marcador insulina alto é um fator de queda de cabelo. Fora isso, como doença celíaca é autoimune, a gente tem outras doenças autoimunes que podem fazer a queda de cabelo. Uma delas é lúpus, que a gente acabou de falar. Então, existem estudos hoje com biópsia do couro cabeludo, com dosagem hormonal, dosagem desses fatores genéticos que a gente consegue descobrir. Então, ela tem que vasculhar isso, né? Que, na verdade, até a doutora Isabel, que vem aqui bastante, um dos estudos que ela está fazendo agora é sobre isso, fazer a biópsia e a gente dosar esses hormônios, essa genética do paciente. Então, pode ser que seja da doença celíaca ou de uma outra doença autoimune. Porque a gente fala... problema, não, né? Queda de cabelo é falta de vitamina. Deixa eu tomar de vitamina. um complexo de vitaminas. Nem sempre é isso. É verdade. Tem que ir na causa, né? Não pensar só na Sim. consequência. Então, Maria, vai para o médico, ele comenta tudo isso direitinho, ele faz uma checagem aí de exames para saber o que pode ser, né? Não pode xingar o médico, hein? Isso Ai, nunca, doutora, né? você pediu muito exame, quase morri. Aí não seja dramática também, né? Eu tirei sábado 12 tubinhos. E eu tiro da mão, porque a minha veia aqui, no passado eu fiz um tratamento com soro, então desceu a veia. Eu tiro da mão. Ó, nem roxo ficou. Tirou daqui, né? Tirou daqui, ó. Aqui? Não. Nada. Aí eu falei pra enfermeira, fica tranquila, você pode ir direto na mão, que eu já sei que aqui é difícil. E aí eu fiquei com a mão baixa assim, pra descer mais sangue, pra ajudar ela. Então, gente, não vamos ser dramático. Tem que tirar 10, tira 10, 12, 12, 20, 20, mas tem que tirar. Ai, sabe uma coisa que é legal a gente falar? O quê? Fala assim, jejum pra fazer o exame. É jejum de comida, não é de água. Tem gente que fica sem água, chega desidratado, coitado. Então, quanto mais desidratado, aí você não consegue pegar direito. É difícil. Agora, quando é um jejum para cirurgia, aí tem que tirar água. Por quê? Porque você pode entubar e broncoaspirar. Agora, tem que perguntar e seguir direitinho a orientação do laboratório, que, por exemplo, para colesterol, tem que ser jejum de 12 horas, mas não pode ultrapassar 14. Faz diferença. Faz diferença. Nosso cortisol é das 7 às 9 da manhã, pico às 8, exatamente. Então tem que perguntar isso tudo e seguir a risca. Última pergunta, vamos ver de quem é? Da Kiara. Qual a relação entre glúten e diabetes? Foi o que você disse há pouco, Que a gente acabou de falar. Glúten geralmente tem carboidrato que pioraria a condição de você ser um diabético. E esse estudo que gerou umas controvérsias, como a gente conversou. Agora, se é controverso, o assunto é controverso, conversa com o seu médico. Veja a opinião dele. E vai fazer dieta, gente, vai num médico. Porque tem gente que faz dieta para emagrecer, para ter saúde. E tem gente que faz dieta para emagrecer e ter saúde e perde a saúde. Então não é brincadeira tirar grupos alimentares. Vai no médico, siga direitinho a orientação dele, vai percebendo alterações de humor, ou então no corpo mesmo, de mal-estar, vai conversando com o médico, vai readequando essa história toda, né, doutora Maite? Porque o importante não é nem só fazer uma dieta, que isso é rápido, mas é essa reeducação alimentar. Para a vida toda. E o que é reeducação alimentar? É você saber a tabela de alimentos que são bons ou ruins para você. E isso depende da tua história familiar, dos teus exames de sangue e da tua rotina. E exercício físico. E exercício físico, que ajuda em qualquer situação. Então. E não adianta querer fugir, gente. A pílula milagrosa não existe. Esquece. Olha, eu vou passar para vocês o site da doutora Maite. Olha, www.indoc, de endócrino. Então, indoc.com.br. Quer sugerir algum tema pra gente? Fique à vontade, mande. Doutora Maite retorne e a gente fala sobre ele com você. Obrigada mais uma vez, sempre, viu? Saudade de você. Ai, falamos junto. Trabalha.